Hoje eu estava conversando com um colega que precisava processar uma planilha de uma quebra de sigilo bancário, precisava processar esses dados para transportar eles para o I2. A tarefa mais fácil seria simplesmente abrir uma especificação e importar esses dados. O problema é que tem que ser feito um tratamento desses dados. Tomar colunas de crédito, filtrar CPFs com nomes escritos de forma diferente, razão das instituições financeiras. O desafio do dia foi criar uma aplicação que fizesse isso de forma automatizada e exportar esses dados para o I2. Vamos lá ver como ficou? Então, o projeto consiste em fazermos o upload de um arquivo, de uma planilha de dados, seja em CSV ou em Excel, e transformar ela num arquivo ANX compatível com o I2. O primeiro passo é fazer o upload do arquivo. Ele vai carregar e vai trazer uma pré-visualização dos dados, inclusive com a possibilidade de nós mascararmos esses dados na pré-visualização, se a gente vai fazer uma apresentação pública, como é o caso desse vídeo, para que ele não exponha nenhum dado. Esses dados. Veja que esse registro tem 16 mil linhas. Nós vamos passar então para a fase da configuração do nosso gráfico. O nó de origem é de onde saem os dados que nós vamos trabalhar, de onde sai o vértice dos dados. Ele é o primeiro nó que nós vamos criar. No caso desse processo, desse projeto, eu vou usar como dado principal o CPF do titular e vou dizer que ele é um dado numérico. Isso aqui influencia porque algumas instituições financeiras enviam os dados de uma maneira, enquanto outras enviam os dados de outra maneira. Se eu trabalhar com dados não numéricos, eu posso ter instituições financeiras que enviam com ponto, com barra ou com zero na frente. Eu não sei como vem esse dado, né? E a ideia é que eu não precise tratar a planilha do Excel. Então, eu vou importar ela desse jeito. A descrição, para quem trabalha com I2, a gente tem lá o label, né? A descrição de uma determinada entidade. Então, eu vou usar o nome do titular. O dado, o nó é CPF, mas a descrição, aquilo que nós vamos enxergar, vai ser o nome do titular. No destino, a gente vai ter um outro campo dessas planilhas que se chama CPF ou CNPJ da origem e destino. Então, eu vou usar esse campo aqui para unificar os dados, para agrupar os dados por CPF de contraparte. Da mesma forma, eu vou usar o nome dessa pessoa como o label lá do meu nó. No valor e o agrupamento, eu vou dizer quais os dados eu quero agrupar. Ou seja, nesse nó que eu quero fazer, nessa planilha que eu quero analisar, eu quero somar o valor dessas transações. Então, eu vou agrupar pelo valor da transação e vou somar esses valores. Caso eu não queira fazer nenhum somatório, eu desmarco essa coluna aqui. Dependendo da análise que eu vou fazer, pode ser necessário eu somar valores ou não. Quando eu vou fazer um agrupamento, então eu preciso saber quais as condições vão ser utilizadas para que eu consiga fazer o agrupamento. Nesse caso aqui, eu preciso ter o CPF do titular, o CPF da contraparte e a natureza da transação. Por que isso? Porque é pela natureza da transação de créditos e débitos que eu vou saber o que eu efetivamente preciso somar. Eu quero somar todos os créditos e depois somar todos os débitos. Na direção da aresta, eu vou definir o que da onde sai a seta, né? Que vai ser o vértice lá do I2. Então, se eu deixar fixo da origem para o destino, ele sempre vai sair do titular para a origem e destino. Acontece que numa transação financeira não é assim que funciona. Eu preciso definir uma coluna que vai me trazer essa informação. E essa coluna é justamente a natureza do lançamento. Ele pode ser crédito ou débito, que são os dois valores que ele encontrou lá na planilha. Nesse caso, ele vai pedir para que eu marque qual é o valor que inverte a ordem. Então, todas as ordens saem da origem para o destino. Quando sai da origem para o destino, lá na planilha, significa um débito, ou seja, o meu titular está enviando dinheiro para um destinatário. Se eu colocar créditos, ele vai inverter a ordem, ou seja, o dinheiro vem dessa contraparte para o titular da minha conta bancária. E eu vou passar então
para análise da saída. Eu vou definir o nome do arquivo que eu quero salvar, vou personalizar o meu grafo, ou seja, eu vou dizer que tipo de entidade eu quero que tenha aqui. Como eu estou tratando de transações financeiras entre pessoas, eu vou simplesmente manter 2 pessoas. Eu vou colocar uma mulher aqui só para nós verificarmos a diferença de diagramação. E vou mandar ele gerar o ANX. Então ele encontrou os valores. Self loops significa que a mesma pessoa aparece tanto na coluna de origem quanto na coluna de destino. Como não pode ter uma transação ela com ela mesma do ponto de vista gráfico, nós vamos neutralizar essas linhas. Ele vai trazer aqui um breve resumo para eu entender como é que foi o trabalho que ele fez, e eu vou fazer o download do arquivo ANX. E aqui estão todas as transações que ele encontrou. Vejam, no meio estão os titulares, né, aquelas pessoas de quem eu tenho as quebras de sigilo. Ele traz todas as contrapartes para cada uma delas. Ele faz a análise dessas pessoas. E vejam que no vértice ele tem os somatórios. Então ele fez a soma de todos os débitos, no caso, e trouxe para cada vértice uma representação de valores. Agora que a gente já falou como a ferramenta funciona, vamos dar uma olhada no código. Eu vou disponibilizar o código aqui no GitHub, o link está na descrição do vídeo. Ela foi desenvolvida grande parte com Vibe Coding, então é bem simples de dar manutenção e de implementar novas funcionalidades, copiando o código, seja no ChatGPT, no Gemini ou no Cloud, e pedir para ele criar as atualizações, os novos recursos que você quiser implementar. E é isso aí, pessoal. Espero que testem a ferramenta, que usem e deixem o seu feedback. Valeu!